Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no quarto ano, tá? Então, e o que nos espera para hoje? Hoje nós estamos terminando o capítulo 2. Então, vocês vão notar que as atividades de vocês do livro, da página 72 até a página 81, será de revisão. Tá? E aí, vocês têm todas as aulas anteriores que podem ajudar vocês a selecionarem, a revisarem, a resolverem as atividades, mas hoje eu trouxe aqui um vídeo para que vocês consigam resolver as atividades sem voltar tanto lá atrás nas nossas aulas, certo? Vamos começar pela página 72 e pela página 73. Nelas, nós encontramos os substantivos e os adjetivos. Então, para relembrar, o que são substantivos e adjetivos? Como nós vimos em aula passada, substantivo é toda aquela palavra, são todas as palavras que nomeiam os seres em geral. Então, podem ser seres animados ou seres inanimados. Tudo que nomeia alguma coisa, parede, quadro, janela, cadeira, livro, caneta, celular, blusa, cabelo, é um substantivo, tá? Então, nós vimos os substantivos coletivos e também nós vimos substantivos próprios e comuns. Os coletivos são aqueles que são referente a um conjunto de seres, mas que uma palavra representa aquele grupo de seres. Por exemplo, alcateia, de lobos, molho, de chaves. Lembram disso? Lá no final do livro vocês têm uma tabela que podem recordar. Já os substantivos próprios e comuns são aqueles que os próprios, eles denominam o nome de pessoas, de cidades, de ruas, que devem ser grafados com o uso da primeira letra maiúscula, tá? E os substantivos comuns são aqueles dos objetos, aqueles que classificam um grupo específico, tipo objetos. Objetos, cadeira, guarda-roupa, geladeira, flores, jasmim, rosa. Então, esses substantivos podem ser grafados com letra minúscula na inicial, tá? Aqui eu tenho um exemplo. O gatinho é muito fofo. Para recordar, quem é o substantivo desta frase? O gatinho. Né? Gatinho. Então, gatinho é o substantivo. E quem está dando uma qualidade a este gatinho? O adjetivo. Que adjetivo foi usado nessa frase para qualificar o gatinho? Fofo. Então, gatinho é o substantivo e fofo é o adjetivo. O adjetivo se refere ao substantivo, qualificando ou especificando, tá? Nós também vimos na página aí que vocês vão dar sequência 73, nós vamos revisar os sons do R. Nós vimos que o R pode ter dois sons, o brando e o forte, ou fraco e forte. Em arara, nós temos um som fraco, que não requer tanta força a nós pronunciarmos, né? Arara. E nós temos agarra. Já aí, o som do R precisou de uma forcinha a mais, por isso que ele é considerado como um som forte. E quando se usar um R e quando se usar dois R's? Nós usamos um R no início das palavras, tá? E também quando ele for situado entre duas vogais, certo? Então, nós usamos o R com som brando, porque ele está entre duas vogais.
mas também nós usamos o R forte entre duas vogais. E qual é a diferença? Esse R brando, ele não precisa de tanta força. O R forte, ele precisa de mais força. Então, duplica-se o R e aí nós pronunciamos com mais força. Então, entre duas vogais, RR. Entre duas vogais, R. A diferença é que no uso do som forte, nós duplicamos o R. E agora nós vamos dar seguimento nas atividades de vocês da página 74 e 75, tá? Então, nós encontramos aí alguns conteúdos que foram objetos de estudo das aulas passadas. Relembrando, substantivos próprios e comuns. Tia já falou anteriormente e vai relembrar. Aí no livro de vocês tem um textinho que diz: Raquel, Angélica Flor, de ramalhete de Clovis, amor que os astros móveis, dá-lhe o melhor amor. Então, nós temos aí o substantivo próprio que nomeia uma pessoa, Raquel, e nós temos aí substantivo comum que está se referindo à própria Raquel como uma flor. Mas aí a flor, a palavrinha flor, é um substantivo comum, tá? Nós temos também a colocação dos sufixos oso e osa. Lembram que quando nós juntamos um substantivo com o sufixo oso ou osa, nós transformamos em adjetivos? Então, uma pessoa que tem astúcia é astuciosa. Um homem que tem astúcia é astucioso. Então, o substantivo mais o sufixo oso ou osa, que é essa partezinha aqui, sufixo que vem depois, formam os adjetivos. E continuando, nós temos na página 75, a sílaba tônica. Lembram da sílaba tônica? É o assunto mais recente que nós temos, tá? Um dos assuntos mais recentes. E tia fez para vocês alguns vídeos. Nós fizemos esquemas juntos. Vocês podem revisar nas anotações do caderno. Então, sílaba tônica é a sílaba que é pronunciada com mais força, com mais intensidade. E nós temos as oxítonas, quando esta última sílaba for pronunciada com mais força, com mais tonicidade. Nós temos as paroxítonas, quando a penúltima sílaba for pronunciada com mais tonicidade. E nós temos proparoxítonas, quando forem as antepenúltimas sílabas pronunciadas com mais intensidade. No livro de vocês nós temos alguns exemplos aí. Oxítonas, bebê. Paroxítonas, fácil. E proparoxítonas, pérola. Então, bebê, oxítona. Todas as palavras terminadas em. Aí vocês vão procurar lá e lá vai ter o E também. São oxítonas, quando são pronunciadas com mais força a última sílaba e terminada em E, por exemplo, acentua-se, né? E o acento pode ser fechado para bebê ou aberto para outras palavras que têm os ditongos aí abertos, tá? Paroxítonas. Então, como paroxítonas, tem aqui fácil. Então, fácil, a penúltima sílaba é a tônica, é a pronunciada com mais intensidade, tá? E
Para as proparoxítonas, nós temos aí um exemplo. Pérola. Então, pérola é a antepenúltima sílaba pronunciada com mais intensidade, ok?